nome é Ana Calegarim, eu faço licenciatura em História e hoje eu vou falar sobre o trovadorismo. O meu polo é São José dos Pinhais e meu RU é 3254732. O trovadorismo foi um movimento poético-literário do século XI e os trovadores eram quem compunham as canções. Essas canções, geralmente, elas eram usadas instrumentos musicais, que era a lira, flauta e viola. Vale lembrar que foram as primeiras obras que não tinham um cunho religioso, então não falava de religião nenhuma. Então, no começo, a Igreja Católica não gostou, abominou todos os trovadores, achou que isso foi uma afronta, porque foram as primeiras obras que não tinham a ver com religião. Então foi um grande choque. Esses trovadores, eles usavam uma linguagem muito acessível, porque eles queriam atingir o máximo de gente possível com essas trovas. Então, se eles usassem uma linguagem que só a nobreza iria entender, não iria atingir a população inteira. Então, eles faziam questão de usar uma linguagem bem acessível para todo mundo entender. Até porque essas trovas eram feitas muitas críticas. Então, era muito importante que a população tivesse noção, que a população conseguisse entender essas trovas. Lembrando que esses trovadores não eram pobres, eles não eram camponeses, eles não eram pessoas normais e comuns. Geralmente, eles eram pessoas ricas, nobres. Até porque, naquela época, os pobres não sabiam ler. Então, esses trovadores, eles tinham escolaridade, eles sabiam pelo menos o básico de uma leitura. Essas trovas, elas são divididas em dois gêneros, as líricas e as satíricas. As líricas são de amor e de amizade, e satíricas são as de escárnio e de maldizer. As cantigas de escárnio os trovadores faziam assim, eles faziam críticas ao modo de vida feudal. Para quem não lembra, o feudalismo era aquela pirâmide clássica onde o clero estava primeiro, de seguida da nobreza e depois os camponeses. Então, eles criticavam muito isso, eles criticavam essa relação entre o vassalo e o suzerano, eles sempre tinham uma crítica. Então, esse é um dos motivos de ter que utilizar uma linguagem acessível, para o povo entender que não estava certo e que os trovadores estavam fazendo uma crítica. Essa crítica não era direta, então eles sempre usavam trocadilhos. Eles não falavam, eu não gosto do sistema feudal. Eles iam um trocadilho dando a entender isso, mas sem falar isso de verdade. Já nas cantigas de maldizer, essa crítica era direta. Os trovadores citavam o nome da pessoa, falavam palavras obscenas e não se preocupavam se alguém ia gostar, se não ia gostar. Eles faziam uma crítica bem direta. Então, se não gostasse da Madalena, ia falar, a Madalena é... Ela citava o nome e falavam palavras obscenas. Então, essas críticas, entre aspas, eram as críticas ruins, mas que são muito importantes. No Brasil, a gente também tem a trova, né, os trovadores, mais especificamente na cidade de Nova Friburgo, no estado do Rio de Janeiro. Desde 1960, a cidade recebe várias competições de trovas e eles têm os Jogos Florais, e é considerada a cidade das trovas. Esses trovadores, nesses eventos dos trovadores, eles recebem artistas do Brasil inteiro e eles fazem toda uma competição, tem que seguir todas as regras para ser considerado uma trova. Esses trovadores, eles fazem visitas em vários lugares, principalmente em escolas, primeiro para mostrar a importância da trova, né, para a literatura, para a história, e depois para acrescentar um português para os alunos, desde cedo, para eles ter contato com as trovas. E um trovador muito importante para a história do trovadorismo foi o Paio Soares de Taveiros. Esse cara, ele era de uma família nobre portuguesa, como eu já havia dito antes, a maioria dos trovadores, eles eram de uma família nobre, eles tinham acesso à leitura, eles tinham acesso a livros, eles tinham acesso a todos os direitos que os camponeses não tinham. Então, embora eles tenham feito crítica social ao modo de vida feudal, eles eram da nobreza, certo? Esse Paio Soares, ele tinha um irmão que também era trovador, então ele tinha muito contato com as trovas, tanto com de ser irmão, ele fazia várias parcerias e tudo mais. O pai nos deixou 6 cantigas de amor e 3 cantigas de amigo, e tem uma muito famosa que os historiadores hoje em dia eles debatem se foi o Paio Soares ou o Martim Soares que fez a cantiga de Garvalha. Ela é uma cantiga muito famosa, vários historiadores já estudaram sobre ela, estudam até hoje. E é muito conhecida. Quando se estuda trovadorismo, você sempre acaba chegando nessa trova porque realmente ela é muito famosa.